A convidada de hoje tem 24 anos, mas já conta com mais de 500 alunos. Ensina sobre marketing de conteúdos e redes sociais e o segredo dela é dedicação. Costuma dizer que ninguém precisa de ser igual a ninguém, só a nossa melhor versão. E de facto não existe ninguém igual a ela. Olá, Ana, tudo bem? Olá, muito obrigada pelo convite e por estar aqui hoje. Tão bom. O gosto é todo meu, Ana. Eu convidei-te porque gosto e acho importante falarmos do percurso de um empreendedor digital, porque as pessoas veem o empreendedor, os seus negócios, esquecem-se ou não sabem todo o percurso que teve de fazer para chegar àquele momento. E então, conta como é que foi o teu percurso até chegar ao dia de hoje com o teu negócio aqui no digital. Ok, então, vou voltar assim um bocadinho atrás porque acho que a base é quase a fundação de qualquer projeto e de qualquer negócio, então tenho mesmo que recapitular aqui um bocadinho também para fazer sentido depois para quem nos estiver a ouvir. Eu sempre quis trabalhar muito pela minha independência, então quando eu era pequenina na realidade, eu já queria fazer parte da conversa dos adultos, então sempre fez muito parte de mim, do meu dia a dia, desde pequenina. A partir do momento em que eu comecei a ter aquela idade para, ok, se calhar consigo fazer o meu dinheiro ali por volta dos 16 anos, eu comecei a trabalhar a part-time, então aí eu transformei-me completamente em trabalhadora estudante, portanto fui trabalhadora estudante durante o secundário e depois durante toda a faculdade também. Então começou muito por aí também esta minha vontade de querer ter a minha independência financeira e também de começar a descobrir todo o mercado de trabalho, como é que as coisas funcionam na realidade e descobrir que as coisas às vezes não são assim tão simples, não é? Então posso dizer que durante esses anos eu levei ali uns banhos de realidade que me fizeram bem, me fizeram crescer muito e estou muito grata por isso. Eu fiz faculdade, portanto, eu fiz a minha licenciatura em marketing de 2017 a 2020, terminei em 2020. Depois da licenciatura em marketing, eu fiz uma especialização em marketing digital. Fiz essa especialização, entretanto tirei muitas outras formações, então eu fiz muitas formações individuais nas áreas mesmo do marketing, marketing digital, branding, também de organização, de planeamento, gestão de tempo, que é algo que eu gosto muito, inteligência emocional também, são áreas que me apaixonam, portanto aqui as horas de formação já são bastantes e muitas também de estudo autónomo, portanto muitas também que eu mesma me proponho a isso e estudo sobre isso. O que é que aconteceu? Terminei a faculdade, eu já tinha tido a oportunidade de estágio, já durante a faculdade já tinha feito trabalhos de gestão de redes sociais, já tinha angariado os meus primeiros clientes, já estava a trabalhar na área, por assim dizer, mais com mão na massa. E foi basicamente durante esse processo, ainda na faculdade, que eu me comecei a apaixonar completamente por tudo isto, por todo este mundo. Então, criação de conteúdo, construção de marca humanizada através das redes sociais, como é que nós nos conseguimos conectar com a audiência através do conteúdo que nós partilhamos, portanto a paixão surgiu aí mesmo. Eu terminei a faculdade, fiquei a estagiar numa empresa onde fazia principalmente edição de fotografia e gestão de redes sociais. Depois acabei por ficar nessa empresa a trabalhar assim que terminei a faculdade, mas ao longo, eu ainda estive lá um ano e meio, quase dois, e durante esse tempo as coisas mudaram muito por lá. Então a sede mudou, nós acabámos por ter até de mudar alguns cargos e algumas funções na empresa, então eu acabei por ficar responsável pela gestão de cliente, da marca, dos clientes todos, que era algo que não me apaixonava assim tanto, na realidade. E depois outras situações que nós muitas vezes nos deparamos quando estamos em empregos por conta de outra, em que é a falta de liberdade de horário, às vezes falta de liberdade para tomar decisões, e uma coisa que para mim me fazia total confusão era no que dizia respeito principalmente à área que eu gostava, que era redes sociais e criação de conteúdo para as redes sociais, eu não poder fazer aquilo que eu sabia que estava certo e aquilo que ia trazer resultado, porque simplesmente era aquela cultura de empresa onde sempre foi feito assim, não se vai mudar agora. E Pois, então eu não ter essa liberdade. às vezes é difícil quebrar algumas mentalidades. Sim, sim, completamente. E isso para mim foi muito, muito complicado porque eu sentia todos os dias que estava a fazer o meu trabalho mal feito. Enquanto profissional da área, não, lá na empresa não tinha outra liberdade, mas enquanto profissional da área que me apaixona.
E foi aí que eu comecei a sentir aquela necessidade. Ok, eu preciso de algo meu, eu preciso de algo que faça, que me apaixone e que eu consiga fazer do jeito que está certo. E eu quero provar que eu consigo crescer porque os meus estudos, as minhas estratégias podem funcionar muito bem. E eu pensei, não existe nenhum caso de estudo melhor do que eu própria, não é? Então eu comecei a pensar o que é que eu ia fazer, como é que eu ia lançar algo meu. E ainda foram uns 6 meses de planeamento. Portanto, durante 6 meses ainda planeei, depois muito aqueles receios iniciais, será que lanço, será que não lanço, será que está pronto, não está pronto, quer já ter conteúdo pronto para não sei quanto tempo, quer para ter ali uma reserva e ser mais fácil depois, aqueles pensamentos iniciais que qualquer pessoa que quer lançar um projeto nas redes sociais tem numa fase inicial. Então foram 6 meses de indecisão até eu ter realmente decidido lançar. E eu acho que me deu ali o empurrão final para lançar oficialmente o perfil de Instagram, surgiu tudo na base do perfil de Instagram. Eu já estava um bocadinho cansada de ver até outras pessoas e outros colegas de profissão a ter alguns resultados no digital. E eu pensava, mas eu tenho tanto conhecimento como esta pessoa, ou então eu se calhar até tenho um bocadinho mais conhecimento do que esta pessoa e ela está a ter resultados e eu estou aqui ainda em fases de indecisão e nunca mais avanço. Por que não tentar? Então, por que não, não é? Se calhar tenho que avançar e fazer alguma coisa. E aí é que me fez e despertou aquele clique, lancei a minha página, portanto, no Instagram, oficialmente, a 8 de março, 8 de março de 2021. 8 de março de 2021, ainda estava no meu emprego por conta de outrem, fazia gestão de clientes, era uma marca de joalharia. E a partir daí foram 6 meses iniciais de conciliação de tudo, portanto, uma rotina bastante tensa. O meu emprego ocupava mais ou menos umas 12 horas do meu dia, porque não era bem aqui ao lado de casa, deslocações, horas de almoço e horas extra não remuneradas, então ocupava cerca de 12 horas do meu dia, levantava mais cedo para tomar conta das coisas da página e deitava-me tarde depois também para poder dar alguma sessão e criar conteúdo. Portanto, foram 6 meses muito difíceis e de muita dedicação, mas eu acreditava naquela altura que ia ser um esforço muito temporário. Era até começar a dar certo. E a partir do momento em que começou a dar certo, e eu senti segurança para poder fazer troca direta de uma coisa pela outra, depois em agosto, portanto o período foi de março a agosto, mais ou menos, larguei o meu emprego por conta de outrem, comecei a empreender a full time, portanto agosto de 2021, está agora a fazer literalmente 2 anos. 2 anos de empreender a full time, verdade, passa-me depressa. E é um grande marco, 2 anos. E Dois já anos, agora, dois qual é o anos. balanço no final destes 2 anos? Ai, Desta incrível, jornada? não trocava por nada. Olha, não trocava por nada, empreender para mim, e às vezes as pessoas falam muito às vezes daquela liberdade de horário, liberdade geográfica de poder trabalhar em qualquer lado, e isso sim, conta muito, claro que sim. O rendimento financeiro também, porque eu ganho muito mais do que eu ganharia em qualquer empresa com a minha experiência e a minha idade. Mas na realidade, aquilo que me faz mesmo feliz é a liberdade nas pequenas coisinhas, sabes, do dia a dia. Então, eu ter uma consulta, preciso acompanhar alguém, algum familiar a uma consulta e posso simplesmente ir, não preciso de pedir justificação a ninguém. Eu posso simplesmente ir à casa de banho quando tenho que ir à casa de banho. Posso simplesmente ir comer, fazer uma pausa, beber um café se eu sinto que não estou a ser produtiva e voltar mais tarde com a minha produtividade já lá mais em cima. Claro. Então, essa liberdade nas pequenas coisas para mim conta muito mais até do que tudo o resto. E agora já não me imagino de todo a voltar para uma empresa, para o mundo corporativo, até fico com ansiedade só de pensar nisso. Não dá, não dá. E sim, empreender realmente tem muitas vantagens, mas também é um desafio constante e muito Ah, grande. sim. Sim, E sim, eu sim. tenho a percepção que hoje em dia nas redes sociais transmite-se a ideia de que toda a gente tem de empreender, porque só assim é que se consegue felicidade, só assim é que não se consegue atingir um burnout ou ter uma liberdade financeira, liberdade de horários. E a realidade também não é bem essa. Não necessariamente, sim, sim, sim. Empreender é muito bom para quem tem estes objetivos, mas na realidade há pessoas que são muito mais felizes a trabalhar por conta de outrem. Porque lá está, estamos aqui a falar das vantagens, mas e as desvantagens, não é? As desvantagens de empreender. Basicamente, por exemplo, não conseguires desligar do trabalho, não é? Não consegues Sim. desligar, tu estás sempre a pensar. Tu estás no banho e estás a pensar, tenho que ir lançar aquele post, tenho que ir fazer aquele Ou o story. rendimento depender única e exclusivamente do nosso trabalho. Não existe Exatamente.
uma corporação que trabalha para um objetivo e depois os lucros são, ou os rendimentos que se afere, são depois divididos por todos, vai sempre depender. Sim, completamente, completamente. Aqui estás completamente dependente de ti. E numa fase inicial é muito sozinho. Porque enquanto tu estás numa empresa ou no mundo corporativo, as pessoas dizem-te: olha, faz isto, faz aquilo, tens uma lista de tarefas para executar, para cumprir, e tu simplesmente vais ali cumprir da melhor forma que sabes. Quando tu começas a trabalhar sozinha, numa fase inicial, não tens equipa, não tens ninguém que te ajude, também ninguém te vai dizer: olha, faz isto, faz aquilo. A tomada de decisão é completamente tua. E tu estás Claro. constantemente numa fase inicial a perguntar-te: será que eu estou a fazer bem? Será que eu devia estar a fazer isto ou devia estar a fazer outra coisa? Então é muita indecisão também, estar ali constantemente a pensar, e a refletir sobre se estamos ou não no caminho certo. Por isso, depois também ajuda muito ter acompanhamento das pessoas que já passaram por aquilo que nós estamos a Claro. passar, para dar algum direcionamento. Exatamente, sim. E uma coisa que falaste no início, que já tinhas esse espírito empreendedor, de desde nova, já no secundário, na faculdade, teres trabalhos, quereres ter mais liberdade, nomeadamente financeira, eu acho que esse espírito é preciso ter para realmente empreender. Eu não sei qual é a tua opinião sobre isto, mas eu acho que se a pessoa realmente quer empreender, tem que ter este espírito de empreendedor. Sim, precisas ter alguma ambição, precisas também de ser disciplinada, ou pelo menos ter a abertura para aprender a ser disciplinada, porque quando nós temos que sair de casa e ir para um emprego, nós mesmo que não nos apeteça, temos mesmo que ir. E às vezes a maior parte dos empreendedores trabalham em casa, ou então têm o seu próprio escritório, eventualmente, e só dependem deles também para se levantar da cama e ir, então aqui a disciplina é importante, essa mentalidade de ter ambição, de querer conquistar algo mais que a pessoa tem consciência que não conseguiria num mercado mais tradicional. E eu acho que acaba por ser muito desafiante. Não é para todas as pessoas. Eu tive uma vez uma colega que marcou muito, que me disse assim diretamente. Eu estava a iniciar o meu projeto e tal, e eu estava tipo com a cabeça a mil coisas, a pensar em mil coisas para fazer, nunca desligava, ainda estava naquela fase pior, mais difícil que a fase inicial. E ela dizer: Mana, credo, ter o próprio negócio, ter o próprio projeto, nunca desligar, estás sempre a pensar nisso? Não, eu preferia até trabalhar não desvalorizando aqui, porque eu também trabalhei numa caixa de supermercado, atenção, mas eu preferia trabalhar na caixa de supermercado o dia todo, fazer as minhas horinhas, sair do trabalho e nunca mais pensar nisso. Não desvalorizando quem trabalha em caixa de supermercado, que eu trabalhei numa também durante 1 ano e meio. Então posso falar com conhecimento de causa. E há pessoas que não procuram ou não ambicionam mais do que isso. E está tudo certo também, porque não faz parte dos seus objetivos de vida, não faz parte do seu ideal de sucesso. Exatamente. Isto também, o ideal de sucesso de cada pessoa é muito diferente. Para algumas pessoas é realmente ter muito dinheiro e liberdade, mas para outras é simplesmente não se chatear com o trabalho e poder viver mais a vida, passar tempo em família. Portanto, cada ideal de sucesso é único. Mesmo dentro do empreendedorismo, acho que cada pessoa deve seguir aquilo que faz sentido para si. Também numa Uhum. época em que se fala muito de faturar alto e vender enquanto se dorme e ter muitos infoprodutos que é para vender para muita Sim. gente e escalar o negócio, eu acho que as pessoas também têm que perceber qual é que é o objetivo, a estratégia que querem adotar para o negócio e fazer o que é basicamente serem fiéis a si próprias e não fazer aquilo que toda a gente faz. Sim, sim, exatamente. E é pensarem muito naquilo, quando, principalmente se elas vão lançar um negócio, se vão lançar um projeto, no objetivo principal. Então, qual é que é o propósito na realidade delas? E depois, se elas tiverem em mente o propósito, que lá está, para algumas pessoas é simplesmente ter mais tempo livre e passar tempo em família, outras é viajar, outras é ter dinheiro, mas se o nosso propósito também depois for suficientemente forte, vai motivar-nos todos os dias a fazer aquilo que precisa de ser feito. E Claro, todos os propósitos estão certos. É o propósito individual de cada um. Não há um certo e um errado. Faz parte, é mesmo assim. exatamente. Mas como já tinhas bem delineado que o teu propósito era fazer acontecer, ter o teu próprio negócio, conta-me como é que foi o planeamento, assim, na fase inicial, que primeiros passos é que tomaste a tomar enquanto estavas ainda no teu emprego full-time, para Uhum. então abrir o teu negócio. Então, eu acho que tudo começa com uma concepção muito geral, não é muito abrangente ainda. Eu pensava inicialmente: ok, eu quero alguma coisa minha, como é que eu vou lançar isto para o mundo? Vou fazer um perfil de Instagram. Comecei assim a pensar onde é que poderia estar o público, para quem é que eu queria comunicar também e o que é que eu queria comunicar. Ok, então eu vou
lançar o meu projeto, na altura ainda lhe chamava projeto, não chamava negócio, mais uma vez aquela dificuldade inicial às vezes de posicionar as coisas como elas são. Defini, ok, como é que eu quero ajudar as pessoas no meu dia a dia, porque se eu lançar alguma coisa e eu quero ganhar dinheiro com isso, portanto não é aqui um projeto sem fins lucrativos, eu preciso ajudá-las de alguma forma. Que conhecimento é que eu tenho e como é que eu posso aportar valor aí? E eu ainda não sabia ao certo também que produtos lançar, mas sabia que queria ajudar outras empreendedoras e sabia que queria ajudá-las a crescerem, a fazer crescer as suas marcas no digital, principalmente no Instagram, redes sociais, que era a área que mais me apaixonava mais. E é muito curioso porque quando eu lancei, eu tinha alguns serviços pensados, mas eu não tinha nada ainda estruturado. Eu demorei muito tempo a estruturar. O nome da marca veio-me logo à cabeça, eu nem sei bem como, ficou logo definido. Por acaso era uma pergunta que eu ia fazer, como Não, é que surgiu o nome Marketing Lab? olha, sinceramente nem te sei dizer, porque surgiu assim do nada. E foi mesmo uma das concepções iniciais. Eu ainda não tinha o conceito todo desenvolvido, mas já tinha o nome. Porque eu sabia que queria criar alguma coisa relacionada com marketing e com um caráter mais prático. Então lembrei-me, laboratório de marketing, criar assim um lab de marketing, só que depois não estava a soar assim muito bem, até que inverti o nome e ficou Marketing Lab, pronto, ficou melhor. Então acabou por ser, foi muito espontâneo, foi muito espontâneo. A ideia do nome soou-me logo bem na cabeça, apaixonei-me, ficou. Pronto, depois eu acabei por perder muito tempo, foi na definição à identidade visual, começar a criar conteúdo e a fazer testes de criação de conteúdo para ver que temas é que eu ia abordar e como é que os ia abordar para a audiência também, defini muito bem o público, defini bem persona, que são aqui outros conceitos um bocadinho mais técnicos, mas eu basicamente perdi, digo mesmo que perdi, não, nem foi investir, eu perdi mesmo muito tempo nessa fase inicial que não há necessidade, isso é inclusive um dos conselhos que eu deixo para quem está a começar hoje, que é não perder tanto tempo na fase inicial, porque o nosso mundo das ideias e do planeamento, quando nós estamos ali a tentar gerir tudo, é completamente diferente do mundo da execução. Nós depois lançamos aquilo para o mundo e recebemos insights completamente diferentes das pessoas, da própria plataforma, das estatísticas e pensamos, epá, tudo o que eu pensava até agora está a ser um bocadinho diferente. Então não vale a pena perder tanto tempo numa fase inicial à procura de uma perfeição que não existe de todo. E se eu fosse hoje começava muito mais rapidamente, não tinha perdido tanto tempo e começava logo a testar e a receber os insights do mundo, que esses sim são importantes para nos fazer crescer depois. Claro, eu acho que às vezes é preciso fazer acontecer e só testando, falhando e depois testar novamente até dar certo, às vezes é o Com, caminho mais fácil e aquele que é o mais correto. com certeza, com certeza. E diz-me uma coisa, hum, como é que foi criar esta marca no mercado? Que ferramentas ou que estratégias é que adotaste para implementar o Marketing Lab no mercado e ser uma marca reconhecida na área do marketing? Ok, então, foi muito gradual, foi muito gradual. Comecei, tinha só o perfil de Instagram de todo e eu pensei, vou reunir todas as estratégias que eu posso, trabalhar no perfil de Instagram, numa fase inicial, e depois comecei a expandir para outras plataformas também. As estratégias que eu utilizei, principalmente para fazer crescer o perfil de Instagram, logo na fase inicial foram o marketing de conteúdo, portanto, marketing de conteúdo assente diário para crescer. Então, eu postava todos os dias da semana, postava 7 dias, nem era só de segunda a sexta, eram os 7 dias da semana, e estava todos os dias nos stories também, porque aliado ao marketing de conteúdo, eu queria sempre fazer estratégias de conexão e de humanização com aquela audiência. Portanto, utilizei estas em simultâneo, todas numa fase inicial, para crescer. Depois, estratégias complementares foram surgindo. Tráfego pago para escalar resultados, acelera sempre muito os nossos Claro. resultados quando a parte orgânica, a parte natural de crescimento já está boa. E fui sempre fomentando aí o crescimento do meu perfil de Instagram, até eu pensar, não posso ter só o meu perfil de Instagram, porque se acontece aqui alguma coisa, perco o meu trabalho todo, e comecei a explorar outras plataformas. E inicialmente até comecei a criar uma comunidade de seguidoras que estavam ali mais pertinho de mim no Telegram, para depois enviar-lhes algum conteúdo exclusivo. Entretanto, passei essa comunidade também para o WhatsApp. Passado um ano, na realidade já tinha quase um ano de negócio, lancei o website oficialmente, portanto, a partir daí já tinha o website para onde podia direcionar as pessoas e também já ter mais posicionamento no Google, que é importante. Deixo aqui a nota também para quem estiver numa fase inicial, as redes sociais não têm ranqueamento no Google, então é importante que tenham um website se quiserem ser encontradas no Google através da pesquisa.
aliado a tudo isto, estratégia de email marketing também. Criei um produtinho, logo lá no início, criei um produtinho gratuito, uma checklist, um guia de produção de conteúdo, que ainda hoje existe, está lá no link da minha bio também. E fui começando a fazer captação de contactos, portanto, captação de leads, até hoje na minha base de dados de e-mail tenho mais de 2.000 contactos, portanto, em 2 anos. Acho positivo, sendo que eu nunca me esforcei assim tanto em estratégias de email marketing por falta de tempo, e uso muito email marketing também para a base de dados que já tenho hoje. Portanto, acho que tudo isto junto acaba por fazer crescer. E achas que o teu trabalho no full-time deu-te ferramentas extras para essa implementação da marca no mercado? Achas que ter esse background ajudou-te neste processo? Uhum. Sim, completamente, completamente. Não só o trabalho por conta do trem que eu tive imediatamente anterior, mas todos os outros por onde eu passei. Portanto, eu trabalhei muito em atendimento ao público, antes de ingressar assim mais na área. O atendimento ao público dá-te uma estaleca enorme, é incrível. Então, eu trabalhei em cafés, eu trabalhei em restaurante, trabalhei em caixa de supermercado, trabalhei num cinema. Portanto, muitos contextos diferentes que fazem e agregam ali muitas experiências, principalmente no atendimento ao público e experiência do consumidor. Então aí agrega imenso. Depois, quando eu comecei e entrei assim mais na área, fiz gestão para algumas áreas, trabalhei durante um bocadinho mais a fundo até com o mercado imobiliário, com a gestão de redes sociais de mercado imobiliário. Eu tive ali um tempo numa agência também, e isso depois aí foi realmente a minha experiência que me deu um background maior na criação de conteúdo, no desenvolvimento de conteúdo criativo e como é que nós realmente conseguimos conectar muito mais com a audiência através do nosso conteúdo nas redes sociais. Aí deu-me o background maior. E depois no meu último emprego, onde eu fazia, último emprego por conta de outra, onde eu fazia gestão de cliente, foi mais uma vez banhada estaleca de gestão de recursos humanos, gestão de recursos da própria empresa em si, lidar com muitas situações desagradáveis também, que a gestão de cliente não é fácil e lidamos com muita coisa boa, mas na realidade são mais coisas mais do que boas às vezes. E aí ajudou-me muito, principalmente para hoje, que eu tenho a minha marca, tenho o meu negócio e faço as coisas muito mais à minha maneira, mas para gerir uma comunidade de alunas, não é? Porque uma comunidade de 500 alunas hoje já é bastante. Agora vou abrir novas turmas em breve, vai crescer e vai continuar a crescer, com certeza, e é muita gente para gerir, o atendimento que eu faço diário, o acompanhamento diário que eu faço com todas elas também, portanto, sem dúvida que a experiência que ficou para trás deu bagagem para isto tudo, senão achava muito mais complicado, e se calhar não conseguiria, não sei, eu demorava muito mais tempo a conseguir os mesmos resultados. Para mim, um dos pilares muito importantes do negócio é a gestão de clientes, porque é Uhum. preciso captá-los, mas depois também é preciso fidelizar os clientes aos serviços daquele negócio, aos produtos, o que for. E então, essa gestão de clientes é realmente muito importante. Sim, sim, sim. Basicamente ajuda até em situações muito simples do dia a dia, não é? Como lidar com cancelamento, como lidar com reembolso, como lidar com uma desmarcação, como lidar com Sim, sim, sim. até a resposta a um feedback positivo, como é que nós podemos responder corretamente a um feedback e agradecer genuinamente àquela pessoa. Em coisas muito práticas do dia a dia ajuda muito. E depois o acompanhamento que eu dou também é muito individualizado. Então, para quem é minha aluna de serviço individual ou mesmo do grupo, que é do curso que é em turma, eu acabo por oferecer também acompanhamento individual a toda a gente. Então, todas as minhas alunas têm acesso ao meu WhatsApp direto e acaba por ser muita gente. Então, sim, essa experiência ajuda muito para conseguir dar uma boa gestão e nós conseguirmos também alocar o tempo necessário para o atendimento, separado de tudo o que é o tempo que nós depois precisamos para as outras coisas do nosso negócio, não é? Que são muitas outras também. Claro. E agora gostava de falar sobre uma questão que eu acho que partilhámos as duas. Alguma vez a tua idade foi em entrave com os teus clientes? Então, enquanto não sabem a minha idade, não é entrave. Normalmente as pessoas acham que eu sou mais velha. Eu fiz anos em junho e coloquei uma sondagem até para as pessoas adivinharem o meu aniversário e toda a gente dizia que eu ia fazer 27 anos, 27 ou 28, uma coisa assim. Pronto, eu tinha 23, fiz 24, tenho 24 neste momento. Eu optei mesmo por nunca divulgar muito ativamente a minha idade, porque acontecia em situações individuais, não tanto nas redes, mas em situações individuais, perguntarem por curiosidade a idade que eu tinha, ou normalmente associada a quantos anos é que estás nisto, não é? E depois fazer assim a pergunta relativa à idade. E eu, quando dizia, na realidade, quando eu comecei,
eu tinha 23, tinha 21, não é? Então, ok. Não parece, mas és novinha. E apesar de eu sentir que nunca foi um entrave assim a 100%, existe sempre aquela desconfiança ou aquela sensação de será que ela tem assim tanto conhecimento, tanta coisa para agregar? Não é? Depois, claro que a partir do momento em que as pessoas começam a entregar feedback e a partir do momento em que tu cresces, já não se coloca tanto essa questão. Então, eu sinto que foi muito mais no início. No início eu gostava assim um bocadinho, fazia-me a mim também um bocadinho de confusão e eu tentava não divulgar tanto. Hoje em dia já divulgo à vontade, já acho normal e já até divulgo como uma conquista de eu ter conseguido alcançar aquilo que eu consegui alcançar em pouco tempo e sendo tão nova. Mas a própria percepção das pessoas é diferente. De antes elas diziam, és bem novinha, de género, será? Será que vai? Será que não vai? Agora já me dizem, puxa, ainda és super nova e já tens tipo este sucesso ou este know-how todo, tu vais crescer imenso. Agora já é um bocadinho mais com mais admiração. Os resultados normalmente falam por si, não é? Então, Exato, mas eu acho que até nós, enquanto profissionais, temos de fazer uma mudança de mindset. Porque sim, inicialmente, claro que a idade, e eu falo por experiência própria, é sempre um entrave. Ter 24 anos ou 23 anos e se apresentar enquanto profissional, cria sempre uma certa desconfiança no cliente. sim. Quando o cliente já nos segue há muito tempo, já nos conhece, já vai sabendo também, Pois. é diferente. Agora, eu acho que nas relações pessoais e fora do digital, acho que é onde acontece mais. Sim, E sim, acho que sim, é sim. isso que tu dizes, é preciso é mudar o mindset, não pensar, ela só tem 24 anos. Ela tem 24 anos e já E faz olha o que isto. ela conseguiu, exatamente, É isso, exatamente. é mesmo. A mim acontece-me igual, não é? Acham que eu sou demasiado nova para ser advogado. Dizem que eu tenho 24, faço 25 no final deste ano e devem achar que eu devo ter saltado alguns anos para conseguir. Mas não, se calhar às vezes até se me dizer, olha, já Verdade. pensou do outro lado? Eu tenho 24 anos, nunca reprovei, fiz tudo à primeira, consegui chegar até aqui com Claro, 24 anos. Toda a gente consegue, se calhar alguns têm alguns percalços e que são naturais da vida, eu consegui chegar até aqui com claro, esta idade. Acho claro, que claro. Eu é acho que essa essa mudança de mudança de mindset que é mindset. preciso. A idade é um número e não representa a capacidade e o profissionalismo de um profissional. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. E eu acho que essa mudança de mindset é fundamental, até para nós nos sentirmos mais confortáveis também, porque enquanto nós estamos preocupadas, será que vai ser um fator importante, sim ou não, também nos preocupa e gera ansiedade sem motivo nenhum. Se nós estivermos super bem com isso e também confiarmos no nosso trabalho e naquilo que nós entregamos, portanto, mindset é tudo na vida, eu acho. Mindset é tudo na vida para o sucesso. Sem dúvida. É preciso ter mindset empreendedor para criar um negócio, que já falámos aqui. Mudar o mindset em relação para a idade, quem for novo Uhum, e achar que isso vai influenciar a sua autoridade, nada tem a ver. O que com vai certeza. influenciar a autoridade é o nosso profissionalismo, o nosso conhecimento e o nosso trabalho. E agora deixa-me fazer-te uma pergunta que falaste há pouco sobre esse tema, eu acho super pertinente. Se o Instagram acabasse hoje, o que é que tu fazias? Então, o Instagram até podia acabar hoje. Eu sou uma pessoa que se adapta muito, sabes? Não fica a pensar, essas coisas depois vão mudar, o que é que me vai acontecer? Eu adapto muito facilmente, então, às vezes até em pequenas coisas as pessoas dizem, olha, quando foi aquela mudança no Instagram, toda a gente dizia que não ia ser uma plataforma mais de imagem, passava a ser uma plataforma de vídeo. A maior parte das pessoas eu sinto que se prendem muito com esse problema, agora isto mudou, eu não quero, e não quero fazer vídeo, não gosto, não vou fazer, e são muito mais resistentes à mudança. E nós temos que ter consciência que quando nós estamos numa rede social como é o Instagram, ele pode acabar, ele pode mudar as regras do jogo a qualquer momento, porque não é uma plataforma que é nossa, e nós somos meros Exatamente. utilizadores. Portanto, numa fase inicial preocuparia-me sim, quando eu ainda só tinha o meu Instagram, porque foi precisamente aí que eu comecei. Hoje em dia, tendo toda a minha base de dados de clientes já alocada, ter toda a minha base de potenciais clientes em email marketing também, tendo o website com posicionamento no Google, estou completamente tranquila. Pode terminar o Instagram, venha outra, e eu faço crescer outra também. Há outras E formas de te encontrar, para além do Instagram. exatamente, e Isso é que é o conseguem importante. encontrar-me sempre. Epá, enquanto existir internet. Agora, se deixar de existir internet, mas acho que se deixar de existir internet, todos temos um problema um bocadinho grande, não é? Todos mesmo. Se pudesses voltar atrás, o que é que mudarias no teu percurso? Olha, não tinha perdido tanto tempo naquela fase inicial, porque naquela fase inicial nós ficamos à espera da perfeição, não é?
da perfeição e também de nos sentirmos 100% prontas. Eu tinha muito aquela ideia, vou trabalhar em tudo até me sentir pronta para lançar. E guess what? Nunca nos sentimos 100% prontas e esse dia nunca, nunca vai chegar. Portanto, eu deixava de perder tempo naquela fase inicial, lançava da melhor forma que eu podia na altura e aprimorava no caminho, portanto, isso era o principal para mim. E começava a delegar mais cedo. Eu tive muita dificuldade em delegar numa fase inicial também, porque nós temos aquela perspectiva de se calhar as pessoas não vão compreender tanto o conceito da minha marca como eu, ou prefiro fazer eu para ficar logo à minha maneira, e eu era um bocadinho assim, um bocadinho perfeccionista demais, até num ponto negativo, diria eu, e demorei demasiado tempo a delegar tarefas que eu já podia ter delegado para efetivamente me concentrar em outras coisas do meu negócio. Então, perdia menos tempo naquela fase inicial e delegava mais cedo, porque a partir do momento em que nós delegamos e entregamos parte da responsabilidade, ficamos com tempo para focar em outras coisas que nos fazem crescer muito também. Portanto, diria Claro. que isso era o principal. E se pudesses definir sucesso, o que é que significaria para ti? Então, sucesso. Eu acho que se prende muito lá com o ideal de sucesso que nós falámos lá no início. Não existe uma definição de sucesso ideal e ela é única e individual para cada pessoa. E eu acho que isso é que é o bonito, não é? Senão todos tínhamos vidas iguais e todos estávamos à procura exatamente da mesma coisa e até seria mais difícil diferenciar-nos uns dos outros. E o ideal de sucesso para mim não é construir uma grande corporação com imensos trabalhadores, nem nada assim gigantesco. Eu quero continuar com a minha estrutura pequenina, eu quero ter uma equipa que me ajude no dia a dia, quero muito construir uma comunidade de mulheres empreendedoras que conseguem alcançar a sua independência, a sua liberdade, o seu desenvolvimento pessoal, e conseguirem depois trabalhar para os seus ideais de sucesso também através dos seus projetos e dos seus negócios. Manter tudo assim mais pequenino, quem sabe fazer umas viagens e nada por aí além. Portanto, são muito simples, eu acho, nesse aspecto. E agora, três dicas para começar uma marca do zero. Ok, então, primeiro, super importante definir bem o propósito. Se não tiveres o teu propósito bem definido, ou seja, responderes exatamente àquela pergunta de porquê é que eu quero fazer isto e o que é que eu quero alcançar com isto, então está tudo estragado, porque por muito que nós gostemos daquilo que nós vamos fazer, ou que seja uma área que nos apaixone, se nós não tivermos clareza total sobre isso, sobre porque é que estamos a fazer aquilo que nós queremos fazer, nós não vamos ter disciplina nos dias mais difíceis para nos levantarmos da cama e fazer aquilo que precisa de ser feito. Portanto, definir propósito, seja ele ter mais tempo em família, viajar, liberdade financeira, geográfica ou eventualmente outra coisa. Estes normalmente são os principais, mas existem muitos outros. Portanto, definir o propósito é fundamental. Depois, fazer um plano inicial base de lançamento. Pensar que pessoas é que eu quero ajudar, pensar que pessoas, pensar que o que é que eu posso entregar a essas pessoas para elas terem algum tipo de transformação e fazer ali um desenho preliminar de tudo. Em que redes sociais é que eu vou querer estar presente consoante esse público, que canais é que eu quero estar presente e na realidade definir tudo isso com base no público que nós definimos, ou seja, nas pessoas que nós queremos impactar com o nosso trabalho, isso é fundamental. E depois, em terceiro lugar, não esperar a perfeição, não esperar estar tudo, nós sentirmos completamente prontas, não esperar o medo ir embora, não esperar ter o equipamento certo, porque se eu tivesse esperado ter o telemóvel certo para gravar, por exemplo, uns stories, eu não estaria aqui hoje. Inclusive, eu tenho um destaque lá no meu Instagram com os meus primeiros stories, que são péssimos, horríveis no meu telemóvel antigo, mas se eu não tivesse começado daquela forma, eu não tinha faturado para depois conseguir comprar este telemóvel novo. Então, Exatamente. não esperar as condições certas porque elas não chegam e não comparar aquilo que são os nossos bastidores com o palco das outras pessoas. Então, eu não posso comparar com quem já está no mercado há anos, com quem tem outro conhecimento que eu ainda não tenho ou com quem tem contactos que eu não tenho também. Então, temos sempre que comparar-nos com aquelas pessoas que estão a iniciar também, e até olhar para as outras colegas da área, colegas de profissão, como efetivamente colegas e não concorrentes, para trabalharmos de uma forma mais saudável. Acho que tudo isso é. Exatamente. É verdade. E então, ter um propósito, planear, ter um mindset correto e fazer do que perfeito. Mais vale feito
do que perfeito, não Exatamente. é Mais verdade, vale Ana? feito do que perfeito. É isso mesmo, é isso mesmo. Aprimoramento contínuo sempre. É isso. Isso é verdade. Obrigada, Ana, por partilhares a tua história neste podcast e por também dares aqui dicas que foram muito importantes e acredito que vão ser muito importantes para quem vai assistir a este episódio e que se calhar até pretende sair do seu negócio full-time para criar o seu negócio, como a Ana, ou já estiver o seu negócio, se já tiver o negócio para criar outras ferramentas. Obrigada pela tua partilha e continuação de bom trabalho.